Bom dia, minha gente. Sexta-feira, última sexta-feira do ano, inclusive. E quem nunca falou essa frase? Ano novo, vida nova. Será? E eu, inclusive, muitas vezes já repeti essa frase. Porque a gente tem uma esperança, uma ilusão de que ano que vem vai ser tudo diferente. Todo ano a gente acaba repetindo essa frase. Ano novo, vida nova. Só que deixa eu te contar uma coisa que tu inclusive até já sabe. Se nada muda aí dentro de você, o calendário não tem nenhum poder. Porque o poder não está na mudança do calendário, na troca de agenda, na virada do ano. O poder está aí dentro de ti. E o que tu precisa mudar também está aí dentro. Bom dia, Daia! Então hoje a gente vai falar sobre isso. A gente vai trazer para a consciência algo que a gente até já sabe, mas a gente acaba muitas vezes se deixando levar. Porque todo mundo fala, porque é meio que um hábito já a gente repetir essa frase. E parece algo bobinho, mas não é. Porque é algo que a gente escuta e fala há tanto tempo que a gente acaba internalizando e se iludindo. Como se, virando o ano, as coisas fossem mudar ou melhorar. A verdade é que nada muda. Os dias continuam em sequência e os ciclos também se repetem. Então tu não precisa de um ano novo, nem de um calendário novo. O que tu precisa para mudar a tua realidade, os teus resultados e até chegar o ano que vem nessa época com novos resultados, comemorações e realizações, é uma nova consciência, uma nova mentalidade. E aí eu dividi aqui em alguns blocos esse nosso assunto. A primeira coisa que a gente precisa é quebrar essa crença, né? De que ano novo, vida nova, porque não é assim. E tu sabe disso. Mas a gente tem que começar, inclusive, a cuidar do que a gente fala, né? E avaliar o que eu vou fazer em 2026 diferente que eu não fiz em 2025 para ter, de fato, um ano novo. Para ser uma nova pessoa nesse novo ano que está chegando. Muitas pessoas acham, né, que a virada do ano é nova vida. E não é. O que acontece de verdade é que só troca um número ali no calendário, né? E quando só troca o número e nada muda aí dentro, tu repete o padrão. E aí o que é esse padrão? Geralmente, as mesmas metas, as mesmas promessas, os mesmos bloqueios, a mesma procrastinação e a mesma frustração que já começa lá em fevereiro. Chega fevereiro, tu olha, meu Deus, já passou janeiro e eu não fiz nada. Não é assim. E assim vai. Aí passa março. Aí vem aquela, ai, quando passar o carnaval? Porque o ano só começa depois do carnaval. Não é assim? Quando vê, já é meio do ano. E do meio do ano pro final é um pulinho. E aí tu acaba o ano de novo, frustrada, sem os resultados que tu queria, se sentindo culpada, porque mais um ano tu prometeu e não cumpriu. Só que, vamos começar tirando essa culpa. Sabe por quê? Porque se hoje, ou todos os outros anos, tu chegou nessa época se sentindo culpada e frustrada porque tu não conseguiu realizar nada das suas metas, tu fez promessas e tu não cumpriu, tu se sentiu travado o ano inteiro, tu procrastinou. Não é porque tu não consegue, porque tu não tem capacidade, porque tu não tem força de vontade o suficiente. Falta mudar algo aí dentro que provavelmente tu até sabe, só que sozinha tu não consegue. Essa clareza interna, essa abertura interna precisa acontecer. O segundo ponto que eu trago aqui é
então essa consciência de tu te conhecer e de tu entender como que tu pode fazer diferente, então. Autoconhecimento é uma palavra que a gente ouve tanto por aí, mas o que é afinal autoconhecimento? Autoconhecimento não é simplesmente tu te conhecer, é tu te conhecer de uma forma tão profunda que tu não te perca mais de ti mesmo e das tuas vontades. E assim tu consegue realizar o que tu tem para realizar, o que tu quer realizar. Quando eu trago aqui sobre autoconhecimento, é conhecer a tua essência mesmo. É saber o teu temperamento, é entender os bloqueios que tu tem e gerenciar tudo isso. Tu nunca falhou até hoje por ser fraca. Muito pelo contrário, tu é muito forte. Só que tu tem um poder gigante aí dentro de ti que tu não tá explorando. Ele tá guardado, escondido, como se fosse um potinho preso. E é por isso que dói. Dói porque tu sabe que tu poderia estar muito mais longe e não consegue. Porque se não fosse, não ia doer. E justamente tu não falha porque tu é fraco. Tu falha porque tu está tentando viver uma vida que provavelmente não respeita quem tu é de verdade. Essa tua essência, o que funciona para ti. Quando eu falo aqui em temperamento, existe uma grande diferença de temperamento para personalidade. E tu pode ter uma personalidade que tu desenvolveu, que tu aprendeu, mas nem tudo que está dentro dessa personalidade faz sentido para ti. Porque muitas coisas tu aprendeu, te disseram, te ensinaram, te falaram que tem que ser assim. E não é assim que funciona. Temperamento é algo que nasce com a gente, é a nossa essência, é a nossa natureza. É o que vai fazer a gente recuperar esse poder que tem aí dentro que eu falo. É como tu funciona. É como as coisas fazem sentido para ti. É quando tu entende o teu temperamento que tu te reconecta contigo mesmo. E tudo bem tu desenvolver uma personalidade para algumas coisas que tu precisa fazer, mas precisa ser a partir da tua escolha, do que faz sentido para ti e não para os outros. Então, entender o teu temperamento é entender e aprender a gerenciar todas as tuas dificuldades, os teus pontos fracos, os teus pontos fortes, as tuas reações, as tuas motivações, as tuas tomadas de decisões. Tudo que envolve tu, tua vida e tuas vontades. E nesse caminho, entendendo que tu tem ali algumas dificuldades que são naturais do teu temperamento, tu pode desenvolver habilidades, porque para chegar naquele lugar que tu quer, tu sabe que tu precisa desenvolver, entende que vai ser desconfortável, mas que tu quer, porque tu quer chegar nesse lugar. E aí isso faz parte ali da tua personalidade. Porque eu posso ser uma pessoa quieta, calada, introspectiva por natureza, mas se eu preciso comunicar o meu trabalho, eu posso desenvolver essa comunicação. Isso vai fazer parte da minha personalidade, não do meu temperamento. Entender tudo isso, se conhecer profundamente a esse ponto, eu digo para mim que é a principal chave para ter qualquer resultado, porque para mim foi assim. E para tantas mulheres que eu atendo também é. É como se a gente renascesse, se conectasse. É como não, a gente se conecta com a nossa essência, com quem a gente é de verdade, é como se a gente voltasse pra gente. Porque se tu se sente hoje perdida, frustrada, cansada, tu tá desconectada dessa tua essência, de ti mesma. É como se tu estivesse se vendo de longe e tu não conseguisse te alcançar. E dói, né? Isso é horrível. E aí tu te engana, te culpando, te frustrando, sendo que não, tu simplesmente precisa se reencontrar, se resgatar. E é tão lindo, gente. O processo de conhecer o teu temperamento é algo muito lindo.
Quando tu não se entende, tu se cobra errado, porque tu fica te culpando por coisas que tu não tem culpa. E essa cobrança em excesso vira bloqueio. E aí a gente vai aqui para nosso terceiro ponto, que são os bloqueios emocionais, que é uma dor profunda que te trava, que te impede de realizar o que tu quer mesmo. E quanto mais te culpa, mais bloqueio. E tem gente, inclusive, que chama isso de preguiça. Às vezes tu tá ali procrastinando, tu sabe que tu poderia estar muito mais longe, tu não consegue fazer o que tu precisava fazer. Tu mesma pode ser que pense que tu é uma preguiçosa, às vezes tu ouve das pessoas, mas não é preguiça. Na verdade é medo. Só que é um medo que tu não consegue controlar. E medo a gente não tem que, na verdade, controlar, a gente tem que passar por ele. Só que tu não consegue passar por ele quando tu tá paralisada. Tem gente que vai dizer que tu não tem foco, ou tu mesmo vai dizer, eu sou uma pessoa que não tem foco. Só que existe uma ansiedade, existe algo aí preso no teu corpo que não te deixa avançar. Bloqueio emocional não é falta de vontade, não é falta de capacidade, não é falta de força de vontade, não é preguiça. É um excesso de dor que não foi resolvida aí em ti. E tu precisa olhar para isso, porque enquanto tu não olhar para isso, as coisas também não vão mudar. Eu sempre explico para vocês, existe um ciclo, existe algo aqui nas tuas memórias, que são os registros que fazem tu agir, tu ter os seus comportamentos de uma forma automática. Toda vez que a gente vai fazer qualquer coisa, o nosso cérebro consulta esse registro. E ele vai fazer ou evitar fazer conforme esse registro. Então, quando eu quero fazer algo e eu não consigo, é porque em algum lugar aí existe um registro de que isso é perigoso. Enquanto tu não mudar esses registros, tu não ressignificar essas informações, os resultados também não vão mudar. Lembra como que é o ciclo? Pensamento gera um sentimento, que gera um comportamento, que gera teu resultado. Então, pensamentos ruins, errados, traumas, informações gravadas que não te deixam avançar, te trazem sentimento ruim, de angústia, de ansiedade, de medo, que traz o comportamento de paralisar. Por quê? Não avança porque isso é perigoso. É o recadinho que teu cérebro envia. E o resultado é tu procrastinar, tu não conseguir fazer, tu não conseguir olhar para as tuas metas, tu te culpar o tempo inteiro, se sentir sempre frustrada. E quando a gente muda isso, muda o resultado. Porque se eu tenho registros positivos, reais e presentes, porque esses registros antigos, que não são mais verdade, estão lá no passado. Só que a gente vive o presente como se eles fossem verdade e tu não consegue controlar, porque está lá no teu inconsciente. Lembra que a gente tem uma parte consciente que é 5%, que a gente consegue escolher as coisas? 5%. Mas essa parte inconsciente é 95%. A gente não consegue escolher, porque é no automático que acontece. Eu vou fazer algo, o meu cérebro busca consulta essa informação, esse registro, entende que é perigoso, o comportamento vai ser de não fazer. Quando a gente muda isso, o que acontece? Se muda o pensamento, o registro, a memória, muda o comportamento, muda o sentimento, porque daí eu não vou ter medo, eu não vou ter medo. Eu entendo que aquilo ali não é perigoso. E automaticamente muda o resultado. O medo sem direito. Eu sempre digo, gente, o medo, ele na verdade, ele é algo bom. Porque o medo, ele é como se fosse uma bússola pra gente. Todo lugar que tem medo a ponto de te paralisar, existe ali algo indicando que precisa ser olhado e curado. Então, a partir de hoje, eu quero que tu olhe para o teu medo como uma bússola.
como um indicador de solução. Por quê? Porque ele está mostrando que existe algo ali que tu precisa olhar. Meta sem direção vira uma tortura. E aí, se tu só tem o medo e não consegue ver o medo como algo que está ali te mostrando o que tu precisa resolver, vira culpa. E aí tu não consegue fazer nada, tu desiste, tu paralisa. E aí tu entra naquele ciclo de sempre, né? Culpa, frustração. E se sente incapaz. Só que mulher, se tu soubesse a força que tu tem aí dentro, tu nunca mais ia se sentir incapaz na tua vida. Só que qual que é o ponto aqui? Quando a gente fala de metas, não basta tu escrever as tuas metas, tu visualizar, tu ficar planejando. Tu precisa entender o que por trás até hoje te impediu de realizar as tuas metas. De ter todos esses sentimentos aí que a gente já citou. E o que acontece quando tu tenta fazer isso sozinha? Existem pontos cegos que a gente não consegue enxergar sozinha. Gente, tu pode ter o conhecimento que for, a experiência que for, a formação que for. Se é para olhar para ti, é muito difícil. Trago eu como exemplo. Quantas vezes eu precisei de ajuda de outras colegas, porque eu estava com algo ali travando na minha vida que eu não conseguia enxergar. Por quê? Porque estava ali no meu ponto cego. Tenho experiência, ajudo várias pessoas, tenho um método para resolver isso. E tem momentos que não é suficiente. Tendo conhecimento. E quando tu não tem um método, um caminho, um passo a passo para resolver isso? Como que tu pensa que tu vai conseguir resolver sozinha? Quem tenta ficar ali resolvendo isso sozinha, cai nesse ponto cego e acaba, sabe aonde? Infelizmente, caindo nos mesmos buracos. E aí tu não consegue sair porque tu não sabe o caminho. Aqui a gente vai para o quinto ponto, que é quando tu vira essa tua chave. Chave. Entenda que a mudança real, ela precisa de três coisas para acontecer. Ela precisa da consciência de quem você que é esse autoconhecimento profundo. No caso aqui eu estou falando de entender o teu temperamento e também as tuas dores, porque quando tu entende o teu temperamento, a gente separa as dores e consegue identificar. Bom dia, Denise. A segunda chave que tu precisa aí é a cura de tudo que te trava. Entender os seus bloqueios emocionais, trabalhar esses bloqueios e lembra, mudar esses registros que fazem tu ter sentimentos negativos, comportamentos negativos automaticamente, tua falta de resultado. A gente cura, olha para isso, a gente atualiza todos esses registros que tem aí. E com esse novo e real registro do presente, tu vai ter um comportamento diferente, tu vai ter um sentimento diferente, porque aquela angústia, aquela ansiedade, aquele medo não vai mais estar ali. Tu vai ter um comportamento diferente e lembra que é automático? Automaticamente tu vai fazer, mesmo que tu não queira, tu vai fazer, porque não tem mais nada ali para te prender, para te paralisar, para te deixar em modo de sobrevivência mais. E o terceiro é saber a direção para executar o que tu quer, ter uma condução, um método, um passo a passo. Sem isso, o ano não muda. Aliás, o teu ano não muda, né? Sem isso, o ano muda. O calendário vai mudar. O númerozinho lá no final da data vai mudar também. Só que tu não muda. Então tu precisa te conhecer, tu precisa curar os seus bloqueios e tu precisa de um passo a passo, uma clareza, uma organização, uma condução
Não só de tu entender todo o caminho e passar por ele, mas quando tu tem alguém ali para te mostrar o que tem nesse caminho, o que te espera, como fazer. E, gente, o caminho da gente é bem solitário, vocês já perceberam? Por mais pessoas que tu tem ali ao teu redor, tem coisas que é só tu. E é mais difícil a gente continuar quando a gente não tem ninguém. Quando a gente escolhe alguém para conduzir a gente, para mostrar esse caminho, é como se a gente tivesse ali uma sócia que está com a gente para buscar aquele resultado. E, gente, vamos combinar? É muito difícil ter alguém parceiro a ponto de torcer junto contigo pelos teus resultados. Não é assim. Pode ser melhor amiga, mas inconscientemente também, porque ela não se conhece, porque ela tem os bloqueios delas, às vezes, ela vai meio que te ajudar a tu se sabotar. Sabe aquele conselho de amiga que fala assim, ai amiga, isso é muito difícil, deixa pra lá. Continua fazendo aí o que tu tá fazendo. Não é por mal que ela te fala. Ela também tem os bloqueios dela, os medos dela. Ou muitas vezes ela vê que tu tem coragem, ela também queria ter, e ela pensa, ai, não faz sentido a fulana fazer isso. E se der certo, ela vai me esquecer, eu vou ficar aqui pra trás. Vai que a minha menina enriquece. E eu vou ficar aqui. Nada disso é consciente e nem por mal. Só que quando a gente escolhe alguém para trilhar ali do nosso lado em busca de um resultado, é diferente. E aqui eu tô falando de alguém que tu escolhe para te conduzir. Uma mentora, uma terapeuta, não sei. Escolher alguém que saiba o caminho, que esteja ali contigo para buscar esse resultado. Eu sempre digo, né? Para as minhas alunas mentoradas, para as minhas pacientes de terapia. O meu resultado depende do teu resultado. Então, é a gente juntas por um resultado. E isso faz sim muita diferença. A gente não vai encontrar pessoas no caminho que consigam nos acompanhar a esse nível. É muito difícil. Muito difícil. E foi por isso, gente, que eu criei, que eu lancei aqui para vocês essa oportunidade do combo da virada. O que é o combo da virada? O combo da virada é para a gente trabalhar todas essas partes que eu falei aqui. É tu passar por um processo profundo de autoconhecimento, aprender a gerenciar tudo isso. Um plano de ação que faz sentido para a tua natureza. É entender todos os teus bloqueios e atualizar todos esses registros que hoje estão trazendo comportamentos que não são os que tu quer de forma automática, para trazer os comportamentos que tu quer também de forma automática, para te não paralisar mais, para te conseguir realizar tudo que tu quer, tuas metas. E por fim, plano de metas completo para 2026, todos os meses com acompanhamento de mentoria. Gente, isso aqui é ouro. Nem é ouro, é diamante. Porque, primeiro que tu não consegue comprar, tu não vai conseguir comprar isso em nenhuma outra época do ano, tá? É único, é agora ou nunca. Dia 31 fecha o carrinho e encerrou. Dia 1º de janeiro, a única coisa que vai restar é o teu arrependimento de não ter entrado. Segundo, o que eu tô entregando aqui custa muito mais do que 8 mil reais. E eu tô te entregando por 12 vezes de cento e poucos reais. E mais, o combo da virada, gente, não é para 2026. Ele é para tu construir a tua base em 2026 e mudar a tua vida para sempre. Isso tu precisa entender. Porque o que tu vai realizar e construir em 2026 através de todo esse processo que tu vai passar aqui, vai transformar a tua vida para sempre. O que eu vou te entregar dentro do combo? Um caminho, uma estrutura,
o acompanhamento, a garantia da execução e do teu resultado. Porque lembra que o teu resultado é o meu resultado? A gente vai buscar juntas o teu resultado. Então, se tu tá cansada de repetir esse ciclo, de todos os anos acontecer a mesma coisa, e tu ficar se iludindo nessa esperança de ano novo, vida nova, e quantos anos tu tá nessa e nada muda, o combo é pra ti. O carrinho tá aberto, a decisão tá na tua mão. Eu tô aqui de braços abertos pra gente buscar juntas o teu resultado, as tuas curas. Só que tu precisa parar de negociar aí com a tua própria vida. Ou tu entra 2026 de uma maneira diferente, ou ele vai repetir 2025, 2024, 2023, todos os anos que já se repetiram até hoje. Ano novo, calendário novo, não muda ninguém. Agora, a tua mudança, a tua virada vai transformar a tua vida. O que a Daya colocou aqui. Ter a mentoria da Letícia e acompanhamento é sensacional. Não perca essa oportunidade por experiência própria, indico. Quem já passou pelo processo entende. Às vezes, tu tá muito cansada, né, gente? Porque a gente vê tanta promessa por aí. E realmente existem, infelizmente, pessoas que trazem promessas de que é tudo fácil, de que a mágica vai acontecer. O que eu tô te prometendo aqui não é mágica. E eu nem tô dizendo que vai ser fácil. Eu tô dizendo que tu vai conseguir porque a gente vai estar juntas. Porque tu vai passar por todos os processos que tu precisa passar para chegar nesse resultado. E porque eu vou estar contigo, te acompanhando até o ano acabar. Então vai ser um ano inteiro juntas de construção da tua base forte, de fortalecer o teu autoconhecimento, de curar tudo que precisa ser curado. E assim transformar o teu ano de 2026 e todo o resto da tua vida. Porque não tem como desaprender e nem desviver, nem sei se existe essas palavras, tudo que tu vai passar nesse processo. É para sempre. E acabou o ano, o que vai acontecer? Tu vai ter autonomia de seguir sozinha. Porque tu vai estar pronta. Colhendo já os resultados que tu sempre quis e nunca conseguiu. E agora tá na tua mão, gente. Nada vai mudar se tu não mudar. O calendário não faz nada, o poder tá em ti. Se tu tem qualquer dúvida, ainda me chama no direct, me pergunta, que eu tô aqui para tirar todas as tuas dúvidas. Se tu não tem mais dúvidas, se tu já entendeu que não tem outra alternativa melhor e que tu nem vai encontrar outra por esse valor com toda essa entrega, o link tá na bio. Entra lá e eu te espero do lado de cá. Gente, tenham um ótimo final de semana. Fiquem com Deus. Um beijo no coração de cada uma de vocês. Semana que vem temos live. Segunda, terça, quarta e sexta. Já iniciamos aí a primeira live de 2026. A pergunta é, dia 1º, de que lado tu vai estar? Do mesmo lado que tu esteve até hoje, frustrada, culpada, repetindo os mesmos ciclos, ou botando o pé em 2026 como uma nova mulher, decidida, que se conhece, que se cura, que se transforma, que vai iniciar um ano diferente de todos os outros, porque tu vai viver a tua virada. A escolha é tua, a minha parte eu tô fazendo. E eu não quero que tu fique dia sexta-feira, quando a gente estiver aqui na live, na primeira live do ano, eu não quero que tu venha aqui e fale assim pra mim: nossa, não entrei e me arrependi. Tem como entrar ainda? Porque não vai ter. Infelizmente. Dia 1º, dia 2, a gente começa a trilhar o nosso caminho junto. Então, até dia 31, 23h59, tu precisa estar dentro, do lado de cá. Tá bom, minhas lindas? Beijo no coração, fiquem com Deus.
E amanhã a gente tá aqui. Opa, amanhã não. Segunda a gente tá aqui de novo. Amanhã é sábado. Gente, com esses feriados, como a gente se perde, né? Eu tô achando que hoje é segunda-feira. Hoje é sexta. Segunda a gente tá aqui de novo. Beijo no coração de vocês.